Olá! Direito em Movimento começa agora. No programa de hoje, vamos conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Comissão de Mediação da OAB Seção do Rio de Janeiro. A nossa convidada é a advogada e mediadora de conflitos Gabriela Asmar, ela que também é membro da Comissão de Mediação da OAB aqui do Rio de Janeiro. Doutora Gabriela, o que é mediação? É uma ótima pergunta, a sua. Porque mediação, desde que o mundo é mundo, existe de alguma forma. Mas da maneira que nós usamos essa terminologia hoje em dia, isso significa um processo bastante específico e estruturado, embora guardando como característica principal a flexibilidade. Para falar de uma maneira sucinta, a mediação é um processo de negociação das partes que estão vivendo uma situação de conflito, mas uma negociação que é assistida por um terceiro, o mediador, que é uma pessoa treinada para isso, e esse treinamento é muito específico, embora busque conhecimento de diversas áreas, sobretudo da comunicação. O mediador, ele é neutro, ele não julga, ele não está ali para dizer quem está certo e quem está errado, ele está ali para facilitar o processo negocial daquelas duas ou mais pessoas que melhor do que ninguém sabem o que realmente importa naquela negociação. Pois é, e o que se difere do juízo arbitral? A arbitragem, muitas pessoas colocam esses dois primos distantes como se fossem irmãos. Na realidade, cada um tem um propósito muito específico e a arbitragem funciona como um juízo privado. É como você ir a um juiz, só que você escolheu esse juiz e é uma pessoa normalmente extremamente técnica no assunto que está para ser resolvido, mas essa pessoa vai atuar de forma a decidir quem está certo e quem está errado. E a decisão do árbitro vale como se fosse uma sentença judicial. Na mediação, o processo é bastante diferente. Aliás, de todos os métodos que hoje a gente chama de alternativos, a mediação é o único método que realmente muda o paradigma do processo negocial. Eu entendo que todos os métodos de resolução de conflitos são continentes para um conteúdo de mediação. Mas a forma do continente vai mudar substancialmente a dinâmica que acontece para se buscar a resolução do problema. Quer dizer, é uma nova ferramenta para o advogado? Isso cria mais perspectiva de trabalho para o advogado ou ao contrário? Esse é o nosso lema. A gente tem um trabalho grande pela Comissão de Mediação do Rio, que aliás é super pioneiro. O Rio foi o segundo estado a separar a mediação da arbitragem. Em muitos estados existem comissões de mediação e arbitragem. No Rio também era assim, mas recentemente, aliás, quase um ano já, nós separamos o trabalho exatamente por reconhecer que é uma ferramenta bastante diferente e traz um horizonte bastante mais amplo até. A mediação ela não chega para substituir nenhuma das soluções conhecidas. Ela chega para agregar, para complementar, para tornar mais amplo um trabalho que já era feito antes pelo advogado. O mediador, ele é um catalisador do processo que o advogado e seu cliente já faziam numa mesa de negociação. Uhum. E aí eu volto ao que eu falei antes, eu considero que todos os métodos são containers, né, que vão dar características específicas ao processo de resolução do conflito. Quando você vai para o judiciário, você busca uma solução, primeiro que seja imponível a qualquer pessoa, né? Erga omnes, no juridiquês. Segundo, que seja conhecida por todos, né? Quando você vai para a arbitragem, e é por isso que a arbitragem tem feito muito sucesso, principalmente nos grandes negócios, você tem a grande vantagem de ter um processo sigiloso. Então você não tem todo o desgaste de imagem que um processo no judiciário acarreta. Uhum. Na mediação, a proposta é você obter o máximo possível da capacidade negocial das partes. O que o mediador faz, na realidade, é ajudar cada uma das partes a serem melhores negociadores. Quer dizer, o mediador ele acaba tendo que se aprofundar em muitos temas, né? Por exemplo, imagina numa mediação onde envolve, por exemplo, uma transação de compra e venda de empresas. É necessário saber o passivo trabalhista, saber o passivo tributário, coisas desse gênero, seria isso? Isso é muito importante, mas para as partes. O mediador ele precisa entender a dinâmica do assunto que está sendo negociado e
é muito clara a distinção entre um mediador familiar e um mediador empresarial, por exemplo. O discurso é outro, o timing é outro, o tipo de foco que se dá às questões mais objetivas ou mais subjetivas vai variar um pouquinho em proporção. Mas o que é importante é que o mediador conheça o processo de tomada de decisão em cada um desses ambientes. Mas não é ele o tomador de decisão. Então, numa mediação empresarial, por exemplo, a gente trabalha com produção de documentação, por exemplo, sim. Mas é diferente de uma dinâmica no judiciário, onde você apresenta, ou na arbitragem, onde você apresenta essa documentação para um terceiro dizer quem está certo e quem está errado. Na mediação, quem vai precisar ser convencido é o outro lado. Então, uma parte vai produzir um documento para, primeiro, ela própria entender qual é o seu parâmetro negocial. E para ela ajudar o outro a entender o parâmetro negocial dela e, consequentemente, o parâmetro negocial do outro também. Então, Gabriela, quem contrata o mediador? Qual das partes, ou as duas partes, ou se houver mais partes, né, no caso, podemos ter vários mediadores? Não, você precisa ter uma unicidade de equipe de mediação. Muitas vezes a gente trabalha com mais de um mediador, mas é uma equipe una. E a gente compartilha conhecimentos. Então, por exemplo, quando eu faço uma mediação familiar, eu normalmente trabalho com uma psicóloga que tem especialidade em terapia de família. Quando eu faço uma mediação empresarial num setor específico da indústria, no qual eu não tenha um conhecimento próprio, eu vou buscar um mediador que agregue esse conhecimento à minha capacidade de raciocínio, até para fazer perguntas. Porque eu não estou ali para decidir, mas eu tenho que entender o raciocínio das pessoas, né? Mas quem contrata o mediador, né, numa mediação privada, idealmente são todas as partes. Quer dizer, o mediador só pode trabalhar servindo a todos. E isso precisa ficar muito claro, né? Não basta que a mulher de César seja honesta, ela tem que parecer, e as partes têm que ter a nítida percepção de que o mediador está ali para gerar um ambiente negocial favorável para todos, não beneficiando nem prejudicando ninguém. Isso seria antiético e a mediação tem a ética como base. Agora, hoje no Brasil, a gente tem a mediação judicial tomando um espaço grande, né? A mediação está se tornando mais conhecida graças ao judiciário. E no judiciário, embora a gente ainda não tenha uma lei prevendo essa etapa processual, como tem em outros países, o que acontece é que o juiz encarregado, ou desembargador encarregado de um determinado julgamento, oferece às partes essa possibilidade. E quando a gente faz isso no judiciário, no Rio de Janeiro, hoje, e eu tenho que contextualizar isso muito bem, porque vai variar de estado para estado, a mediação é gratuita para as partes, né? E aí nós temos toda uma infraestrutura que gera uma equação ganha-ganha, porque é onde a gente vai treinar as pessoas que têm menos experiência em mediação, sempre com uma supervisão presencial, porque isso é fundamental para a qualidade do trabalho. É onde a gente vai experimentar, às vezes, novas metodologias de mediação. E o judiciário está investindo bastante nisso. Pois também.